Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano, voltando aqui com a atividade formativa 2, tá? Essa atividade é uma atividade que nós chamamos de atividade reflexiva, tá? Então, após vocês assistirem o tema proposto para essa atividade, após vocês assistirem essa gravação, vocês então vão fazer uma reflexão a respeito de uma pergunta que o professor fará no final da exibição desse vídeo, dessa videoaula gravada, tá ok? Eu vou exibir para vocês então o tema proposto da nossa aula, tá? Só um minuto, vai aparecer aqui para vocês. Um minutinho, tá? Bom pessoal, o tema da nossa aula de hoje está relacionado principalmente com a apostila de vocês, o material de apoio teórico de vocês da nossa disciplina, tá? E esse material vocês têm acesso principalmente na unidade 4, 5 e 6, onde está descrita os tipos de cultivo que nós temos, tá? Para essa atividade reflexiva 2, nós vamos falar a respeito da cultura do café, certo? Porque até então no nosso estado nós temos algumas regiões e alguns municípios que existem alguns produtores, né, de café, porém é um tipo de cultura ou de cultivo que não tem, digamos assim, tanta expressividade como a soja, por exemplo, né? Que é uma das principais leguminosas ou dos principais grãos que vem se destacando no nosso estado, tá? E uma das atividades que vocês farão é verificar alguns entraves desse tipo de dificuldade que nós temos de inserção do cultivo do café, tá? Mas antes de nós fazermos a pergunta, para vocês irem então responder para mim, fazer uma pesquisa teórica e me dar o retorno dessa atividade para que eu possa corrigir e ler, nós vamos falar um pouquinho a respeito do histórico, né, do cultivo do café. Então o café ele é datado, né, como uma descoberta aí praticamente há 2.000 anos atrás, né? Ele é classificado não como uma árvore, mas como um arbusto, né? Então ele não é uma planta de grande porte e nem uma planta de pequeno porte, mas ele é considerado um arbusto. Os seus frutos são fontes de energia, né? O consumo dele praticamente é em todo o mundo, né? Lógico que em menor quantidade para o Oriente, ou seja, Japão, China, não tem tanto costume de consumir essa bebida chamada café, né? Que nós extraímos do grão de café que nós produzimos, tá? Mas é um grande estimulador matinal aí para que todos possam acordar bem, né? Então, um verdadeiro cafezinho aí, se você fizer um levantamento, praticamente 80% do mundo utiliza ou consome ou tem o hábito de tomar café, não somente de manhã, mas em vários períodos do dia, né? É conhecido como café arábica e foi produzido a primeira vez, né, em escala comercial, digamos assim, em grande quantidade, no monastério islâmico. Entrou na Europa no século XV, XIV, né, datado por aí, chegando em Belém do Pará, vindo das Guianas. Então, praticamente o Brasil ele tem um histórico e um relacionamento muito associativo com o café, né? Vocês vão ver algumas bebidas são feitas a partir do café, não somente o café da manhã, né? Em 1825 entrou pelo estado do Rio de Janeiro, né, no Vale da Paraíba, e indo então para o estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em 1860 já era uma das grandes potências exportadoras do café. Então a gente tem aí esse histórico, né? Eu peço para que vocês façam a leitura da página 60, 61, que acaba colocando para nós em evidência teórica toda a trajetória do café. Então, assim, em 1825 até 1860 era o que tinha-se de
ouro assim no Brasil, dentro da estrutura do agronegócio, né? Então o café já foi assim um marco para o desenvolvimento da região interior, né? Do país, sendo um grão muito vendido, muito exportado. Mas infelizmente em 1929 nós tivemos a crise com a cultura, né? Teve uma queda nos valores da bolsa que acabou afetando o crescimento e a expansão dessa cultura. Atualmente, né, nós estamos aí, né, o Brasil é o maior produtor mundial do café, né, considerado, nós temos outros, mas é um dos maiores produtores também, está naquele ranking de produção do café, e nós dominamos aí um mercado de 30%, né, no mercado internacional. Nessas imagens nós podemos visualizar como era, né, o início ou a fase, digamos assim, a fase de ouro de produção do café. Os próprios brasileiros da época não deram conta da tamanha demanda, e aí vieram os migrantes, né, japoneses, italianos, os próprios escravos antes deles, né, que chegaram aqui com esse intuito, né, de trabalhar, mas de uma maneira escravizista. Mas depois dessa fase de escravidão, quem acabou contribuindo também para o cultivo, para o manejo, para a produção do café no país, foi então os japoneses, os italianos, espanhóis e todos aqueles que vieram trabalhar no nosso país e ajudar a construir a nossa nação. Atualmente as áreas de produção estão no centro-sul, né, do país, se destacando em 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. Não é que nos demais estados não tenha, nós temos, né? Nós temos até plantação próximo de Rondônia ou do Mato Grosso, próximo de áreas de proteção ambiental, perto de Manaus. Você tem produção, mas assim, os estados que mais se destacam São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, tá? Nós temos outros núcleos também de produção distribuído por todo o país, porque é uma planta de facilidade de adaptação, porém são esses que se destacam. Atualmente, né, a produção está em torno aí de 2,2 milhões de hectares, muitas vezes oscila de um ano para outro devido a algumas dificuldades, tá? E praticamente 98,8% que nós temos hoje é a espécie chamada arábica, e que acaba dominando praticamente todo o sistema produtivo do país, 98,8%. Bom, a produção do café no estado, no Mato Grosso do Sul, é uma produção ainda em expansão, digamos assim, né? O pessoal acaba caminhando mais para o cultivo da soja, do milho, entre outros tipos de grãos. Mas nós temos aí em Viema, por exemplo, né, uma produção de 790 hectares, né, de safra, principalmente nos anos anteriores a essa pandemia, né, que gerou aí 948 toneladas. Então esses dados foi da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, que faz o acompanhamento, né. Essa produção rendeu 15.800 sacas de 60 quilos aos cafeicultores da região. E as perspectivas são boas, né? Principalmente nesse período de 2011 até 2017. Porém, de 2017 para cá, nós voltamos a ter uma queda, né? Infelizmente, da produção do café no nosso estado. A receita bruta obtida com a produção do café no Mato Grosso do Sul teve o seu aumento, mas não se compara às outros cultivos, né? A soja e ao milho e a cana no nosso estado. Mas teve até o seu crescimento de 135,1%, tá? Principalmente bem antes da pandemia, 2014, 2011, 2017. De 2017 para cá nós não tivemos uma expressividade muito boa. E é essa uma das perguntas que vocês devem responder, né, no final do vídeo, né? Na visão de vocês, ou no que vocês forem pesquisar, por que o café, ou o cultivo do café arábica no nosso estado, ele não alcançou os objetivos
das agências que fomentam a cafeicultura no nosso estado. Quais são as dificuldades? Será que é o clima? Será que é os valores, né? Será que é falta de incentivo? Por que a cafeicultura no nosso estado não se destaca, né, tão expressivamente como o cultivo da soja, do milho, do feijão, da cana, né? Essa é uma pergunta que vocês devem fazer o levantamento, fazer uma pesquisa e dar o retorno para o professor, tá ok? Bom, a produção por estados, vocês observam aí por esse gráfico, né? Praticamente Mato Grosso do Sul não aparece. Nós temos aqui Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Bahia, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro e aqui no final outros. Então, praticamente aí nós temos 50% do que é produzido fica em Minas Gerais. O restante são fatiados nesses pedaços desse gráfico em formato de pizza, aí, como nós conhecemos. Então, quer dizer, o nosso estado acaba não tendo nenhuma evidência, nenhum registro tão significativo para ir num dado estatístico de produção, né? E aqui o país, né, não é o estado, mas os países que lideram, né, a produção do café, principalmente em 2011, 2012, que foi a maior expressividade do Brasil, né, pegando aí 35,8. Então, mesmo que a gente tenha, de um lado, um consumo, né, um consumo e uma aceitação muito significativa do café, todo mundo compra, todo mundo acaba consumindo, né, não somente de manhã, mas tem um café da manhã, tem um café da tarde nas residências, nas repartições públicas, as copas ou as copeiras fazem muito café e distribuem várias garrafas em todo o departamento. Nós temos também uma forma de tomar café não somente quente, mas ele gelado, em bebidas, em doces, né? Na composição de doces. Tem vários tipos de café, seja na forma de pó, na forma dele em grãos para ser torrado, na forma dele pré-processado. Então tem as suas vantagens e a sua produtividade, né? A vantagem seria o alto consumo, porém o café ainda, ao meu ver, principalmente depois de tantos anos estudando, a gente não consegue ter no nosso, principalmente em alguns estados, incluindo o nosso Mato Grosso do Sul, você não tem uma expressividade, né? Então esse é um dos gargalos que vocês terão que responder para mim, que vocês terão que pesquisar tanto na internet como no próprio material de apoio que o Senar vai disponibilizar. Por que a cafeicultura, quais são os entraves da expansão do cultivo do café no Mato Grosso do Sul, tá? Então vocês observem nesse mapa que não aparece, realmente você tem um destaque lá em cima em Rondônia e depois pegam aqueles estados que foi já mencionado, um pouco do Nordeste, mas principalmente a Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo, né? Então é praticamente esses estados que acabam abastecendo o mercado interno e, se tiver ainda exportação, mandar para fora, né, do nosso país. Então, botanicamente, predomina-se duas espécies no nosso país, a Coffea arábica e a Coffea canephora, porém a arábica é muito difundida no nosso país, tá? Praticamente os seus ramos são altamente produtivos, né? É onde saem os grãos, são nos ramos. E esses ramos, pessoal, é dividido em praticamente duas classes, né? Nós temos os ramos ortotrópicos, que são aqueles que não são a produção, né? Eles apenas fazem a parte vegetativa, né? Eles não têm as gemas produtivas. O que são gemas? A gema floral, porque primeiro você tem a florada, depois você tem a frutificação. E no final você tem depois os ramos plagiotrópicos, que são aqueles que são os produtores, que são aqueles que saem a gema da flor e depois a produção. Essa é a florada, né, do café, muito linda, muito bonita de se ver. Fase reprodutiva, indução e diferenciação e crescimento das flores. E depois da época da florada, né, isso está aí na página 65 e 69 do material didático. Depois nós temos então a fase
de frutificação. Aqui são imagens que mostram para a gente a estruturação das flores, e cada flor dessa, ou cada pedúnculo floral desse, vai dar origem a um fruto, né? Olha o fruto por dentro, aqui é a anatomia do fruto, né? Vai ter uma variação, mas nós temos a parte da polpa, né? Mas o grão, que é a amêndoa, que é o mais importante para nós, é o fruto, né? Que vai se virar então o grão e vai dar origem à nossa bebida tão brasileira que nós produzimos há muitos anos, desde a fundação do país, né? Digamos assim. Aqui é a fase de maturidade dos frutos, né? Ele vai então desde aí da ponta bem verdinha até o final, né? Já na fase de senescência, que é após a maturidade dele. Aqui já está praticamente condenado, mas até a fase vermelha, geralmente o pessoal acaba coletando. Tá? Existem algumas informações mais técnicas a respeito do cultivo do café, né? Principalmente a temperatura, que são mais importantes, tem que oscilar, né? Então eles gostam um pouquinho também de um local tropical, quente, mas algumas espécies, algumas variedades vão super bem, né? Em temperatura mais amenas, mas o que a gente vê é que a temperatura mais fria ou mais fresquinha, como nas montanhas de Minas Gerais, não deve ser muito intenso, frio e constante, tem que oscilar, tá? Então é um arbusto que ele gosta de oscilar entre calor e frio, tá? O solo tem que ser muito adubado, ricos em matéria orgânica. A precipitação, uma região geralmente de 1.200 a 1.800 mililitros no solo de água, então tem que chover bastante, mas o pessoal tem conseguido aí uma boa produtividade com o sistema de irrigação, tá ok? O adensamento em torno de 5.000 a 10.000 plantas por hectare seria o ideal, né, de adensamento. Não pode juntar muito, senão elas acabam competindo uma com a outra e você não vai ter uma boa produtividade do café, tá? Aqui nós temos algumas imagens, né? Algumas imagens, até como essa daqui, ó, de cima, é da região de Viema, né? As demais não é da região de Viema. Mas aqui foi uma visita técnica que eu fiz e eu acabei registrando algumas fotos. São pequenas áreas, tá? Eu não vou deixar nesse vídeo o registro que nós temos grandes áreas de café no estado do Mato Grosso do Sul. Não, são realmente pequenos produtores ou agricultores familiares que sempre sobra um pedacinho da terra deles, onde eles produzem o café, tá? Então assim, o professor vai encaminhando um pouco mais, né, na página 71, fala sobre a importância da conservação do solo, né, manter entre linhas, melhorar a fertilidade do solo, principalmente nas entrelinhas, ó. Observem que é interessante você deixar até grama, né, ou grama seca, a gente chama de palha, para fazer um microclima, para favorecer a matéria orgânica. Essa planta, pessoal, o café, exige bastante matéria orgânica, tá? Bom, nós vamos falar um pouco então da importância também da água. Como toda planta, o café ele é um grão e ele precisa também ter bastante água para o seu sistema de formação de grão, né, para encher os grãos. Então ele tem uma fase fenológica muito importante que a gente deve prestar atenção. Por isso que os cafés, quando são irrigados, acabam tendo uma maior produtividade, né? Para o plantio, nós devemos considerar utilização de irrigação, área disponível, variedade ao cultivar e suas exigências climáticas e produtivas, um sistema, né, de mecanização e da colheita extremamente importante. Pode ser até um dos motivos que os produtores ou de outras culturas acabam não arriscando a produzir o café, porque não dá mais para você muitas vezes depender da coleta manual, né? Tem que ter uma tecnologia para fazer essa colheita. A temperatura e a umidade pode ser um fator, né, que vocês vão pesquisar, que não tem contribuído muito para a expansão da cafeicultura no nosso estado. Há uma exigência também fisiológica da planta, ela precisa oscilar em temperaturas baixas e altas para ela ter uma produtividade boa, né? E esse pode ser um dos fatores que vocês vão então encontrar a resposta. Então o professor vai estar finalizando esse vídeo e deixando a seguinte pergunta para vocês: por que
o nosso estado ele não tem grandes produções de café? Quais são os fatores que impedem a expansão dessa cultura ou desse cultivo do café arábica no nosso estado? É uma questão climática, é uma questão por falta de mecanização, é o tipo de solo, são as variedades, é um custo de produção muito alta. Essa é a atividade reflexiva dessa semana, tá? Porque na nossa apostila, no nosso material, fala sobre a soja, fala sobre o feijão, fala sobre a cana, mas por que eu resolvi explorar o café? Porque o café ainda é uma cultura ou um cultivo que se encontra em expansão e tem altas e baixos, né? Tem alguns anos produzem bastante, outros anos o pessoal acaba não arriscando o plantio do café. E vocês, como futuros técnicos, têm que entender que nem todas as culturas acabam sendo exploradas em algumas regiões geográficas do nosso país, tá? Aqui no nosso estado eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu quero que vocês pesquisem e vocês me falem. Eu quero que vocês descubram por que nós não temos grandes áreas de plantio do café arábica no nosso estado, né? Descobrindo quais são os fatores que não está em alta a produção do café no nosso estado, eu gostaria que vocês também me colocassem possíveis soluções, né? O que vocês fariam? Ou que vocês acreditam que deve ser feito para voltar a ter uma alta produtividade do café no nosso estado, embora que nunca teve grandes produções como a da soja, mas quais são as políticas comerciais, o que tem que ser feito para a expansão da cafeicultura no nosso estado e também em outros estados, já que vocês viram que somente 4, 5 estados são os grandes produtores de café. Se existe um consumo muito alto dessa bebida, né, por que nós não temos um aumento do cultivo, não somente no Mato Grosso do Sul, que é o foco da pergunta, mas também em outros estados? Façam essa pesquisa para mim e me dê uma devolutiva. Então essa é a nossa atividade reflexiva 2, tá? Pessoal, eu vou encerrando então a nossa gravação e aguardo o retorno de vocês, tá ok? Então faça uma boa pesquisa para o professor. Verifique para mim por que a cafeicultura não está como a soja no nosso estado, né? Por que ela não tem uma expressividade como a soja, como o milho, como a cana, né? Vocês vão achar muito interessante essa pesquisa, porque vocês vão entender as questões genéticas, climáticas e adaptativas também, aliada à mecanização, tá? Boa sorte para vocês, eu vou parar a gravação e a gente se vê então na nossa próxima atividade avaliativa. Um abraço.